Oi, gente. Como eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer um vídeo hoje sobre desafios de vida no exterior, né? No meu caso, sobre a Itália, eu vivo na Itália, então eu vou falar sobre desafios de vida na Itália, tá? No exterior de um certo modo também, só que muda muito de país a país, né? Então tô fazendo esse vídeo para vocês que eu prometi, eu tava fazendo uma live com a Érica, que é minha amiga que é guia, lá em New York, e caiu, a gente teve alguns problemas técnicos, eu tive que entrar no Instagram na live 4 vezes, teve coisa que não salvou, então eu achei melhor fazer esse vídeo e já deixar com todos os assuntos que estavam nas 4 lives em um vídeo só. Então vamos começar, tá? E para quem não me conhece, eu sou Adriana, vivo em Gênova, capital da região Ligúria, no norte da Itália. Trabalho com turismo aqui, sou acompanhante turística, sou blogger também, represento a região Ligúria para o Brasil e Portugal, eu escrevo em português e, enfim, sou formada em comunicação e hoje eu tenho um trabalho no turismo e agora na área da Itália, no geral, com informações culturais e turísticas e sobre adaptação cultural, tudo o que é necessário, não só para quem vem fazer turismo, mas para quem quer mudar para o país também, ou ama, ou quer conhecer, enfim. Então, eu acho que essa questão do desafio vai de país em país, porque existem países completamente diferentes. Então, a minha experiência na Itália, ou o que eu observo sobre isso na Itália, pode ser completamente, deve ser completamente diferente sobre os desafios que a Érica passou em New York, por exemplo, e as adaptações que ela teve que ter lá, visto que são lugares muito diferentes, né? Isso tanto vai do país que a gente está se mudando, como vai do país da pessoa que está se mudando, né? Porque eu já posso fazer um comparativo, ter as minhas perspectivas em relação ao Brasil, né? Se eu sou de um outro país completamente diferente, a minha experiência já vai ser outra. No meu caso, eu considero que é muito mais uma questão de adaptação cultural do que desafio em si. E para algumas pessoas é desafio, tem gente que não consegue se adaptar. Tem gente que sofre por várias questões e às vezes volta para o Brasil porque simplesmente não consegue. Isso vai muito da personalidade, do jeito, dos objetivos, enfim, de como a pessoa lida com cada questão, né? Então eu acho que é uma coisa notória, isso em qualquer mudança para o exterior, isso aí eu acho que independe do país, é a questão da perda de identidade, né? Não, eu perdi minha identidade, em que modo? Não é que você deixa de ser quem você é, você perde a sua identidade, mas você sai de um país onde você tem a sua identidade raiz, onde você nasceu, onde você cresceu, às vezes você nem nasceu. O mais importante não é aonde você nasceu, ou o passaporte que você tenha, ou cidadania ou não cidadania de um local. É aonde você cresceu, aonde você foi educado, aonde você se alfabetizou, aonde você teve seus amigos de infância, sua escola, e toda a sua relação com a comunidade, a sua família, são vários pontos, né? E isso independe. Você pode morar num lugar e mudar muito pequenininho ou beber para outro, toda a sua vivência sem outro país que não seja nem que você nasceu. Então, isso depende de onde nasceu, isso depende de você ter dupla cidadania ou não, e isso tem relação com o seu crescimento, né, com toda a bagagem de vida que você tem. Então, nem você é mais daquele lugar onde você cresceu e nem você é do país que você está indo. Por mais que você possa ter um passaporte também. Não foi ali que você se alfabetizou, não foi ali que você cresceu, que você teve todas as suas experiências e tudo que você teve na vida. Então, do mesmo modo como, que legal, tanta coisa nova e a gente adora, e eu amo viver na Itália, não tenho nenhuma pretensão de sair daqui, mas, ao mesmo tempo, obviamente, não é o local onde eu cresci. Se não é o local onde eu cresci, então nem eu pertenço a esse local, entre aspas, por mais que eu esteja adaptado, por mais que uma pessoa possa ter passaporte, tá bem, não é o país que ela cresceu. Sempre falta alguma coisa. E não é o país que você cresceu. Então, você nem está em um, nem está em outro, né? Você perdeu
a convivência com muitas coisas que eram referências importantes para você. Por mais que a gente goste do país que a gente mudou, que a gente esteja adaptado a tudo, existe essa falta, porque não tem como a gente fazer uma mudança de país sem que a gente tenha perdas. Ninguém tem uma vida desgraçada ou ruim no país sem que ele esquecer tudo, né? Não é essa a realidade. Então sempre a gente vai perder alguma coisa. E é nesse ponto que eu acho que a gente perde. Mas você também tem muitos ganhos. Eu acho que a gente tem, pelo menos eu, já que eu mudei para a Itália, isso vai de país a país, eu tenho muito mais ganhos aqui do que perdas. Então, para mim, super valeu, vale a pena e vai continuar valendo. E você pensa, Adri, qual o maior? Segurança. O fato de eu poder caminhar nas ruas aqui sem ter medo de violência, sem ter medo de ser assaltada, para mim é uma coisa que não tem preço. É uma coisa que eu dou muito valor, minha vida é a liberdade. Isso para mim é um paraíso. O fato de eu poder ter liberdade, né? Às vezes eu estou fazendo tour em Cinque Terre, para quem me acompanha sabe. E eu volto, às vezes, chego depois da meia-noite. E chego de trem, posso pegar um táxi, eu posso pegar um ônibus se estiver passando sem problema nenhum também. Não tenho medo no ônibus e eu não tenho medo quando eu desço na minha casa se eu tiver que caminhar 2, 3 quadras até a porta do meu prédio. Posso estar chegando de viagem com mala, eu não tenho medo porque eu sei que nada vai me acontecer. Né? Não é que a gente não tenha atenção e que não existe nada na Itália, não é isso, mas é que a probabilidade ela é infinitamente menor. Eu não tenho medo de andar aqui. Eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho de 17 anos. Às vezes ele sai com os amigos, ele volta para casa às vezes 4 horas da manhã. Então, ele não pode ter carteira de motorista, ele não dirige, ele não tem carro, às vezes ele pega a condução 4, 5 horas da manhã. Obviamente eu fico atenta, preocupada, ligo, mas eu não tenho preocupação. Se fosse no Brasil, eu jamais deixaria. Eu teria que levar e buscar, jamais eu deixaria. Porque eu teria certeza que a probabilidade de um assalto seria imensa. Né? Ele caminhar em ruas do centro, em vários bairros, e girar com os amigos todos, durante a madrugada e voltar para casa sem acontecer nada, a gente se preocupa no geral, porque a gente se preocupa, a gente tem cuidado, pede que tem atenção, mas é muito raro. Então eu tenho nesse sentido paz, e isso é o maior ganho que eu tenho, ao menos aqui mudando para a Itália, é isso. Tá? Isso vale super a pena. A gente vai falar sobre várias questões em outros vídeos, tudo sobre a Itália, educação, cultura, trabalho, saúde, tudo que vocês imaginarem, a gente vai tratar aqui no canal, tá? Todos os assuntos possíveis. Fiz uma pauta enorme, publicar praticamente um vídeo por dia, vídeos pequenininhos, com pedaços de vídeos grandes também, como eu estou fazendo esse, que já aborda tudo num vídeo só, sobre um determinado assunto. E sigam me acompanhando aqui porque vai ter muita informação. Tá? Eu não posso passar tudo nesse vídeo. Esse vídeo é sobre desafios, né? Então vamos continuar aqui. Então, um grande desafio para mim aqui é a questão da diferença cultural em relação à educação, à gentileza. Então, o italiano ele tem sangue muito quente. Gente, quando eu falo generalizando, são características que, pela cultura de um país, uma pessoa pode adquirir. Obviamente, cada pessoa é uma pessoa. As pessoas não podemos dizer nada pela nacionalidade de ninguém. Mas existem características que são muito fortes no lugar que você nasceu e que você adquire, ou pelo menos uma boa parte da população adquire. Né? A mesma coisa que a gente fala no Brasil, que o brasileiro é aberto, é simpático, é gentil, é verdade. Ao menos a maioria não que todo mundo seja, mas a maioria então é uma característica do Brasil. Inclusive, antes desse vídeo, eu publiquei alguns vídeos sobre estereótipos na Itália, né? Uma visão não errada, mas deturpada, que se tem um pouco sobre aqui, se procurarem, tá aqui publicado também. Então, eu não quero entrar em estereótipos, mas eu estou falando que são características fortes que elas existem, né? Então, o italiano ele é muito direto, ele fala na tua cara tudo que ele quiser falar, ele não está preocupado se você vai gostar ou não. Até porque não é de maldade. Sabe quando uma coisa faz parte de uma cultura e você que é de uma cultura completamente diferente, você não entende, mas depois convivendo bastante você passa a entender, a aceitar e a se adaptar, porque é isso que é importante. Então,
Eu não tive tanto problema depois que eu mudei para a Itália, porque eu já tenho uns 12 anos mais ou menos de vivência com cultura, com tudo aqui no país, mas eu tive problemas antes. Então, deixa eu contar a história, um pouco de alguma coisa da minha vida, da minha história para vocês. Eu tive um relacionamento longo, passei muito tempo com um italiano. A gente ia casar depois, exatamente por esses problemas culturais, a gente deixou de lado, estava vendo papéis, já tinha passado 6 meses aqui, 6 meses comigo no Brasil, já tinham levado até a roupa, pensando na cerimônia e tal. E quando isso começou, quando eu comecei a sentir isso, a gente começou a se estressar com algumas coisas, a gente já deixou essa parte formal de lado, que eu já comecei a enxergar que não ia dar certo, mas porque eu não era habituada, eu não tinha o conhecimento profundo que eu tenho da Itália hoje, eu não entendia e aquilo me fazia sofrer. Quando o italiano está com raiva, ele é forte, né? Ele é grosso, ele pode ser mal educado mesmo, ele é explosivo. É claro que nem todas, eu conheço pessoas aqui completamente diferentes. Depois que eu me separei, eu tive outros namorados aqui calmíssimos, não tinha nada a ver. Porém, o italiano com raiva, ele é pesado, né? Mas não é que ele é pesado, que ele vem ofender você, é o jeito dele explodir, é o jeito dele expressar. A gente está acostumado com a delicadeza, isso também vai de pessoa a pessoa. Eu sou muito calma, muito tranquila, sou pacífica, até porque se eu explodir, eu tenho um temperamento forte também, então eu evito briga, é uma coisa que eu não suporto. E às vezes um modo dramático ou de uma coisa pequena transformar numa coisa grande é uma coisa que eu não sabia lidar, porque eu faço o contrário. Eu sou uma pessoa que se tiver uma coisa grande, um problema grande, eu vou fazer pequeno, porque é a minha característica, eu sou extremamente positiva. O italiano, ele é, no geral, tô falando, né, como eu já expliquei aqui, ele é negativo. Ele se lamenta das coisas, né? Por mais legal que ele possa ser, é uma característica do país, né? Eles não têm a força de suportar situações, de estar sorrindo, de abrir uma cervejinha e estar tranquilo, que é aquela vibe que o Brasil tem. Então, não existe o certo ou o errado, melhor e pior. São lugares diferentes. E quando você está num lugar diferente, você se adapta. Ou então você vai embora, você não aguenta. Então, no início, eu não me adaptei com meu ex a esse jeito dele, porque eu não entendia e aquilo me fazia sofrer. Eu começava a chorar de noite, né? Agora sim, era uma pessoa que eu realmente não me dava, como hoje, conhecendo tudo, eu também não me dou, mesmo como ex, porque a gente tem filho e tal, porque somos pessoas incompatíveis a nível não caráter, no caráter que a gente fala no Brasil, porque às vezes a gente mistura idioma muito tempo no país, a gente usa esse caráter aqui na Itália como característica, né? Não caráter de você ter bom ou mau caráter, como característica, como modo de ser. Eu não me adaptava ao modo de ser e conheci outras pessoas que eu me adaptava bem, porém, que existe realmente essa coisa de uma sinceridade muito aberta e muito direta, aonde uma pessoa mais sensível pode se machucar, isso realmente existe aqui. Existe alguma coisa da pessoa ser chata, ela ser às vezes irônica, ou às vezes ela ser pesada, ou ela ser mal educada mesmo, aqui existe. Então, o modo que a gente tem de se adaptar a isso, a gente não dar importância. Foi assim que eu consegui sobreviver, hoje estou bem, não estou nem para nada, não dá importância, sabe por quê? Porque passa, porque não é de propósito, né? Não é uma coisa proposital, é um jeito que eles têm aqui. Então, se não é por mal, se não é o jeito deles, a gente respeita, cada lugar tem seu jeito, né? Como são pessoas ótimas também em outras coisas, então, e cada um é diferente também. Mas isso às vezes acontece. E uma outra defesa é você falar fluente, o italiano, se você está vindo viver aqui, você procurar falar realmente fluente, para você saber se defender. Eu passei pouquíssimas situações aqui, acho que eu conto no dedo 2, 3 no máximo. Eu já tive uma situação em que a pessoa precisava me atender, era um funcionário da Trenitalia, eu estava na Spezia, esperando, o trem atrasou, eu perdi a troca, porque tinha que fazer uma troca, eu fui pegar a informação, em vez de procurar o painel, com medo de perder mais tempo, se já tivesse vindo outro trem, eu quis perguntar ao funcionário, estava lá na plataforma, e ele foi mal educado e falou alto, quase gritou comigo. Aí eu falei 2 vezes mais alto que ele, botei ele no lugar dele, falei que a obrigação dele era me atender, ele era funcionário da companhia de trem,
Eu falei, eu estou em semanas que eu estou escrevendo artigos sobre o local, artigos no meu blog, e você tem que me tratar muito bem, como você tem que tratar muito bem qualquer turista que esteja aqui. Você quer isso nos jornais e tal. E aí fiquei aborrecida falando as coisas para ele, e até se espantou, como eu respondo, assim, no modo de eu ter respondido e não ter aceitado, porque para eles aqui isso não significa nada, né? E aí, mas às vezes a gente tem que se posicionar, né, gente? E aí realmente ele abaixou, ficou calmo, me falou, não, tá aqui o painel não sei o que, me falou para eu ver, ele também não sabia, ele foi pronto, e passou. Mas às vezes a gente tem que se posicionar aqui, tá? Porque se você não se posiciona, a pessoa monta. Como você pode entrar em um conflito e o conflito ser uma briga que parece que é a Terceira Guerra Mundial. Porque se tiver com raiva aqui, o pessoal com raiva aqui é assim. Então, isso para mim não é só um desafio, tá? Porque eu acho que muita coisa não é desafio de ver no exterior, são adaptações culturais. Isso eu considero um desafio. Você se adapta culturalmente, mas você se adapta depois. Primeiro você passa pelo desafio, você se aborrece, você procura entender, você procura aceitar, você compreende que aquilo não é bem ou mal, nada, é uma característica e você se adapta àquilo, você não dá mais importância e fica tudo bem, tá? Então, nessa questão, eu tive mais dificuldade como turista. Antes de mudar para a Itália, eu vinha para a Itália, passava 30, 40 dias de férias aqui a cada 6 meses, mais ou menos, né? Já por conta da minha história, do meu relacionamento, de filho, de tudo. Então, a gente tinha um processo muito grande de viagem, né? Tanto eu para cá como ele para o Brasil, e mais ainda depois que a gente se separou por conta de filho. Então, eu tive mais problemas em relação a isso na minha mudança, nas minhas vindas a férias. Por quê? Porque eu não conhecia a Itália como eu conheço hoje, mesmo tinha uma vivência, vinha de férias, estava com uma pessoa da Itália dentro da minha casa, convivia com a família italiana, mas obviamente eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha a adaptação que eu tenho hoje, senão eu nem teria separado, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo e que é outra coisa que a gente precisa se adaptar, talvez seja um desafio para algumas pessoas aqui. Numa vinda minha de férias, a gente estava no supermercado, estava fazendo inclusive uma compra grande e era horário do supermercado fechar. Aqui na Itália, quando um negócio tem que fechar, uma loja tem que fechar, não é como no Brasil que fecha as portas, quem está dentro é atendido. Você praticamente é expulso, você tem que sair. E eu estava no supermercado, né? Meu ex estava passando todas as comprinhas já no caixa. E eu fui numa prateleira ao lado pegar um produto. E o rapaz do caixa falou, se pegar mais alguma coisa, eu vou cancelar as compras. Eu fiquei indignadíssima, porque eu falei, gente, mas que modo é esse de tratar um cliente? Olha o tamanho da compra que eu estou fazendo. Mas que indelicadeza é essa? As compras estão passando, é um produto, não tem diferença nenhuma. E eu realmente fiquei muito aborrecida e eu acho que realmente esse não é o modo de você tratar o cliente, o modo como você fala, porque a Itália tem grandes falhas em relação à comunicação. Eu sou formada em relações públicas e eu observo isso, é uma coisa que o país precisa realmente, de fato, melhorar. Porque é um país que dá muito mais importância à qualidade do produto em si do que o atendimento ao cliente, tá? Por outro lado, eu entendi que existe um respeito em relação a horários no país. Então, eu tenho que respeitar que aquele local fecha naquele horário. Se eu quero comprar, eu tenho que ir mais cedo. Se eu for em cima da hora, eu tenho que me conformar, ou de não poder comprar ou de comprar pouco, porque eu não posso ferir o horário do funcionário, porque é uma questão de respeito, de educação, de civilidade. Então, depois eu compreendi, para vocês verem como a gente passa a ter uma visão depois, quando você começa a conviver mais, desculpa, eu estou um pouquinho resfriada, você começa a conviver mais, você começa realmente com a mente aberta a você observar certas diferenças do país que você veio, você aceitar e você se adaptar. E você vê que às vezes aquilo está correto, porque tudo tem os dois lados também, né, gente? Né? Então, tudo bem, ele foi meio grosseiro, mas ele realmente queria fechar. Ele era a pessoa responsável no caixa, mas ia ser responsável pelo fechamento também. E ele queria terminar, queria fechar, porque estava no horário dele.
ele está certo, embora tenha sido indelicado o modo como falou comigo, embora tenha sido uma coisa que poderia ser contornada, porque não era um sabão líquido que eu peguei de lavar roupa, que faz a diferença dele passar o produto e a gente pagar, entendeu? Então faltou tato do lado dele. E esse foi o primeiro choque que eu tive aqui na Itália, que eu fiquei abismada na época. E depois passou, hoje em dia, eu já sei se vai fechar, não me preocupo mais. Passei pelas mãos de pessoas educadíssimas também em relação a isso e tal, mas hoje eu já sei como é essa questão dos horários, tá? Inclusive, um outro desafio, entre aspas, que para mim é uma adaptação, completamente para mim é uma adaptação cultural, a questão dos horários das lojas. Então, a Itália tem muitos negócios pequenos, muitas lojas de família, que trabalham de repente só a família, e fecha, que o italiano tem uma relação muito forte e prima muito pela saúde, pelo bem-estar dele. Então eles fecham porque eles querem ter um jeito italiano mais lento e tal, eles querem estar com a família no almoço. Se eles puderem estar com a família, querem fazer a festa deles, para eles é importante. Então, os pequenos negócios, não os grandes magazines, as lojas grandes estão sempre abertas, tá? Até o horário da manhã, até o horário da noite, que fecha aqui um pouco mais tarde do que as lojas de rua no Brasil. Mas eles fecham para o almoço 1h no geral, aqui em Gênova, por exemplo, é assim, porque tem muita coisa que muda, gente, de cidade a cidade, região a região, tá? A Itália é um país com mais, o Brasil tem 5.540 cidades, se não me engano, a Itália tem quase 8.000, tinha 8.111 e algumas foram unificadas, então tem 7.900, quase 8.000. Não tem como dizer que é falar geral sobre o país, né? Muita coisa a gente fala no geral tudo bem, mas claro que um lugar pode ter uma coisinha diferente e a Itália tem 20 regiões. A gente tem grandes mudanças e diferenças do norte até o sul, tá? Mas aqui em Gênova, por exemplo, isso é no país que eles fecham também de norte a sul, porque eu vou para o sul, viajo o país todo, também conheço. Muitas lojas fecham 1h e abrem às 4h. Então tem turista que chega aqui na Itália e fica com raiva. Nossa, mas eu estou passeando, eu quero fazer compras, por que está tudo fechado? Porque o horário italiano de almoçar, pelo menos os pequenos negócios, é de 1 às 4. Não é 15 minutos como no Brasil, na correria, nem 1h no máximo, 1h que a gente tem de almoço, ou no máximo 2 horas no Brasil. É de 1 às 4, então são 3 horas de almoço. Então, essa é uma questão de adaptação. Por exemplo, às vezes eu quero ir resolver uma coisa numa loja aqui no meu bairro, eu falo, gente, peraí, deixa eu ir lá para as 4 horas, já que eu não fui antes do almoço, porque eu já sei que agora está fechado. E aí você se adapta. E tem gente que detesta isso a vida inteira, se adapta à força, mas não tem outro modo. Como também o mês de agosto, que é o mês, a gente tem um Ferragosto aqui, que é uma comemoração, feriado nacional, dia 15 de agosto, e durante a semana do Ferragosto, todos os italianos praticamente, muitas empresas fecham, todos tiram férias coletivas em agosto, a maioria. Significa que vai ter um monte de lugar fechado por vários dias o dia inteiro. Então, não é o pior mês para tirar férias aqui, além do calor, de ser verão e tal, tem muita coisa fechada. Então, você vai para uma cidade como Roma, por exemplo, você perde muito do contato cultural com o povo local, com as coisas locais, porque vai ter muita gente fechada, o fluxo vai ser muito maior de turista do que do povo da cidade, porque todo mundo viaja para países vizinhos, todo mundo viaja para praias, roteiros de praia, de montanha. E aí a gente, se você vem fazer roteiros de praia, tudo bem, né? A gente tem um mar maravilhoso aqui. Claro, límpido, como se estivesse no Caribe, em algumas praias aqui. Mas tem essa questão do fechamento. Então a gente tem que se adaptar com as férias escolares de 3 meses, que eu vou falar para vocês também. Tem que se adaptar com os fechamentos de horário de almoço. Tem que se adaptar no verão, nas férias coletivas, com todos os negócios que fecham, porque se você vai no salão, seu salão fechou, você provavelmente vai encontrar um que está aberto, né? Por exemplo, se eu quiser dar escova no cabelo. Só que você pode ter dificuldade de ficar procurando no teu bairro e, meu Deus, qual que ficou aberto então? E a gente vai ter essa dificuldade em vários lugares fechados durante as férias do mês de agosto, porque são férias coletivas na Itália para a maioria das empresas.
tá? E é uma época de festa porque a gente tem frio o ano todo no país, então quando chega no verão, o povo quer tostar na praia, o povo quer viajar, quer aproveitar a família, poder estar junto, as crianças estão em férias, os pais tiram férias também, a família tira férias, quase todo mundo. E é um clima muito gostoso no país tal. Para quem mora aqui, eu acho que para quem vem a turismo é um pouco mais chato por conta de encontrar lugar fechado, tá? Então essa é para mim, uma adaptação cultural, mas para algumas pessoas pode ser um desafio, né? Principalmente, eu vou falar para vocês agora, anotei aqui para não esquecer, para quem tem criança, porque aqui tem essa questão das férias escolares, são 3 meses consecutivos, as férias vão do final da metade de junho até metade de setembro, né? Então você tem 3 meses com criança em casa. E aqui quem ajuda as famílias e que faz os pais poderem trabalhar são os avós. Eu acho muito bacana a relação que a Itália tem, que as famílias têm, o quanto que as famílias são presentes aqui, o quanto que eles dão importância à família aqui, e os avós fazem com muito amor, sem problema algum, com muito gosto, e tratam muito bem, cuidam muito bem dos netos. Se não fosse os avós, ia ser um problema sério na Itália, porque não existe uma estrutura e nem mão de obra disponível para que todo mundo possa ter babá tal, ou que geralmente aqui trabalha todo mundo, trabalha o casal, na maioria das vezes eu falo, né, a maior parte assim das famílias, até porque para se viver bem é necessário, no geral é necessário trabalhar os dois. Então tem essa questão das escolas, né, de não ter férias divididas, e você vai ter que, se você é pai e mãe aqui, você vai ter que se adaptar em ter o seu filho 3 meses direto em casa e ver como você vai conciliar isso, né? Imagina quem não tem avós aqui. Eu não sei se eu falei, agora não lembro se eu falei pra vocês, eu já fiz tanto vídeo, tanta live hoje que eu já tô confusa. Falei da burocracia, existe muita burocracia na Itália. Eu acho ela atrasada em relação à comunicação, que é a minha área, né? E ela é atrasada em relação à informática também. Eu acho o Brasil muito mais em relação à tecnologia, muito mais avante, muito mais organizado em relação a isso. A Itália é um pouco mais atrasada e tem muita burocracia também. Não que as coisas não funcionem, como no Brasil, eu acho que a Polícia Federal, se fazer um passaporte, tudo funciona com excelência, como tem coisas que não funcionam de jeito nenhum. Mas aqui tem muito funcionário mal informado, enrolado, e muita papelada, muita coisa. A Itália, ela é burocrática, né? E alguns lugares funcionam melhor do que o outro. Aqui no norte, que é um local mais desenvolvido, é a área do país mais desenvolvida, é a área mais rica, mais civilizada também, entre aspas, tal. Então, eu nunca tive problema em Gênova, para mim aqui tudo funcionou muito bem. Eu tenho amigos em outras regiões que não estão aqui no norte que reclamam um pouco de mais dificuldade com documentos e mais burocracia e tal. Então, isso vai também de lugar para lugar, mas a Itália, no geral, é um país burocrático, tá? Isso atrapalha um pouco. Eu não tive problema nenhum em relação a meus documentos, a tudo que eu precisei fazer aqui, mas existe burocracia sim, e você pega a gente um pouco até enrolada, que você tem que ser um pouco safa em relação a isso, tá? Outra coisa, bom, a falta de comodidade, coloquei para vocês, não é comum ter empregada doméstica aqui, não é comum ter babá, não é comum, não tem condições de escolar para levar na escola, não tem porteiro no prédio, a maioria dos prédios não tem porteiro, só os prédios muito mais elegantes que tem mais caros que tem porteiro. Muitos prédios não tem elevador, então a escada mesmo tem que acostumar, o pessoal que é muito acostumado com escada, sobe e desce. Vamos tratar em outro vídeo por que o italiano já foi considerado o povo mais magro da Europa. Tem várias coisas em relação a isso, relacionadas à saúde também, à qualidade de vida, que eu vou conversar com vocês em outro vídeo, tá? Que nesse aqui não dá tempo. Então, lixo todo dividido, não posso levar multa, então tem que descer, caminhar até onde está o depósito de lixo da minha rua, toda a rua tem. E aí, sacolinha para vidro, sacolinha para plástico e lata, sacolinha para papel, sacolinha para lixo comum. Posso levar multa se eu misturar, se fizer alguma coisa errada e alguém me flagrar, um policial, alguma câmera, alguma coisa que tem. Então, a gente tem que ter, quem vem para a Itália tem que realmente estar acostumado a fazer tudo, a não ter frescura com nada,
a se virar sozinho, porque aqui a gente não tem essa facilidade no Brasil que tem tudo para fazer, todo mundo para fazer tudo pra gente, basta que a gente tem dinheiro e a gente pede tudo e faz tudo na hora que a gente quer por telefone também, né? Aqui não é assim não, funcionário é muito mais caro, mão de obra não é barata, feito no Brasil, que você tem tudo à vontade, então a gente tem que acostumar a ser mais independente. Então isso é uma coisa, se adaptar também, é para algumas pessoas eu sei que vai ser um desafio, né? Eu depois eu tirei de letra, embora eu tivesse tudo isso no Brasil, eu tirei de letra aqui. Então, gente, uma coisa interessante, eu não vejo, não tem motel na Itália. Olha, pode, para não dizer que não tem, porque eu não gosto de generalizar, eu já tive gente, amiga minha, que falou, mas em Nápoles tem tal. Não sei se seria a mesma coisa se hotéis adaptados a isso, mas não temos. Eu tenho um namorado aqui, quando cada um tem sua casa própria, é uma coisa diferente, né, que não vai para casa do outro. Mas, se é como no Brasil, onde você não tem o seu local tal e você precisa ir para um motel, né, você tem um namorado, e você está acostumado a ir para um motel, por exemplo, aqui na Itália, e aí tem que pensar como se adaptar a isso, é um desafio. Não tem motel, como é que você faz, né? Então, já pegou gente, confusão aqui, gente em carro, em lugar na rua escondido, exatamente porque não tem motel. Então, a gente fica pensando, nossa, coisa incompreensível, porque no Brasil tem, custa pouco, e são lindos, maravilhosos, aqui não tem. Então, o que as pessoas fazem às vezes é exatamente, está precisando de um motel, vai para um hotel normal, dorme lá e acabou, né? Dentista. O dentista para mim é uma coisa séria, porque a Itália tem uma característica cultural que infelizmente não dá tanta importância à saúde bucal como no Brasil. Não tem essa percepção, não tem essa cultura, não tem essa educação aonde a saúde bucal é saúde e é necessária, porque no Brasil a gente usa muito e só não usa no Brasil o dentista realmente que não tem, quem é a população bem mais carente, né? Por falta de condição financeira, porque a maioria dos brasileiros vão para o dentista e se cuidam muito bem, né? A classe média acima toda pode. E aqui na Itália é cultural. A Itália tem umas neuroses com algumas coisas, gente. Tem muita gente com dor de cabeça, não toma remédio. Aqui tem um movimento anti-vacina muito maior no Brasil. O Brasil é excelente, é a excelência mundial em vacina, né? Aqui tem muita gente contra a vacina. Aqui as pessoas não querem tomar remédio. Aqui, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal. Tem essas dificuldades aqui, tá? Então, também sobre escovar os dentes. A gente tem o hábito de escovar quando acorda, antes de dormir e após todas as refeições, né? E aqui eles falam que faz mal, e aí tem que escovar. Claro que se escova todo dia normalmente, as pessoas são limpas, não é isso não, mas não é como no Brasil. Eles acham que vai fazer mais mal a pasta, o esmalte do dente, não sei o quê. E às vezes, realmente, algumas coisas que eles argumentam aqui, realmente, em algumas coisas de saúde que eu vejo eles debaterem, realmente tem fundamento científico e tal. Mas a gente não é acostumado. Então, a mesma coisa, banho, por exemplo, a gente toma banho, eles tomam banho aqui, claro, né? Vai ter gente que não vai tomar, mas pelo menos aqui na Itália não deve ser como outros países que falam na Europa não, vejo o pessoal tomar, mas eu já peguei gente que eu não aguentei cheiro em ônibus ou em metrô, e as pessoas acham que, então, se for tomar mais de um banho, por exemplo, vai ser só água, porque eles acham que o sabonete faz mal para a pele, porque tira a proteção da pele, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eles olham um outro lado científico da coisa, né? Então, aqui, por exemplo, ninguém usa sabonete em barra, é raríssimo. Todos os sabonetes aqui são líquidos. Ai, que maravilha, gente, a gente comprar aquele sabonete de 1 litro, com cheiro maravilhoso, líquido, pagar às vezes €1 e pouco, €2, quando no Brasil a gente compra caríssimo uma coisinha de 180, 200 ml, entendeu? Então, aqui é sabonete líquido. Mas era para falar que existem essas diferenças culturais. Então, o dentista aqui, ele é muito mais caro. Então, às vezes, a pessoa não quer pagar uma fortuna. Tudo bem se paga €100 numa cárie, mas você vai fazer, por exemplo, uma prótese, um implante, uma coisa, você quebrou um dente, você pode pagar €5.000. €5.000 hoje são mais de R$30.000 num dente.
Então, ou a pessoa realmente, para o orçamento dela, para o salário na Itália, pesa demais e a pessoa não vai fazer porque vai dar prioridade a outras coisas, né? Ou então ela diz, meu Deus, é tanto dinheiro que sinceramente eu não vou pagar isso nunca, eu vou fazer outras coisas com esse dinheiro, e aí não faz. Então, se a gente for ver uma classe mais abastada, por exemplo, no Brasil, as pessoas vão cuidar muito mais dos dentes do que aqui por conta da cultura e do preço que é caro. Então, a maioria dos brasileiros aqui vai para o dentista, a não ser que seja uma emergência, né? Vai aqui, se não vai quando vai de férias no Brasil. Eu, por exemplo, vou, quando for de férias no Brasil, vou no dentista, porque... E outra coisa, gente, o Brasil é o país, talvez o país mais avançado no mundo na odontologia. Eu conheço médicos, aqui tenho amigos médicos, tem um médico meu, cirurgião plástico, que no passado, conversando com ele, ele falou sobre a excelência do Brasil na área odontológica, que era famosa, inclusive aqui na Europa, todo mundo sabe, e da excelência no Brasil na área de cirurgia plástica também. Ele falou, nossa, o Brasil... E falando nesse sentido, né? Então a gente vai ter o desafio de talvez esperar para ir para o dentista quando a gente for de férias no Brasil, porque a gente fica até... Às vezes a gente tem receio, eu acho assim, a gente tem medo, eu não sou de ter medo de nada, mas a gente tem medo quando a gente não conhece uma coisa. A partir do momento que a gente começa a ir, frequentar, conhecer, aquilo passa, porque a gente precisa às vezes ter a experiência pessoal. Então, eu, por exemplo, não fui para dentista ainda aqui na Itália. Então, eu só vou para dentista no Brasil. Então, de repente, eu posso mudar, até ver uma clínica. Eu falei, deixa eu ver uma clínica para emergência no meu bairro e tal, até de repente depois eu vou. Eu quero ter experiência também, né? Para ver essa questão. Não que a área daqui, a Itália, é excelente na área médica, tá? Não é que nem atrasado, não. Mas eu não estou falando nem do dentista em si, mas é claro que no Brasil os procedimentos estéticos são incomparáveis, né? Tanto na cirurgia plástica como na área dental. Estou dizendo que a área dental aqui não é, estou falando que o país tem uma cultura de não cuidar tanto dos dentes como a gente tem no Brasil. Eles se importam menos, entendeu? E é muito mais caro. E o fato de ser muito mais caro pesa, gente. Pesa demais, né, no salário das pessoas, então é mais fácil que eles não vão. Mas no Brasil eu tinha frequência de ir no dentista a cada 6 meses. Eu não conheço ninguém na Itália que vai no dentista a cada 6 meses. Exatamente por conta dos preços e por conta da cultura. Ele vai demorar um pouquinho mais, às vezes vai contar com dor de dente. Então, a gente precisa ver isso aqui também, né? Então é isso, acho que o vídeo já está muito longo, já está bom, já está quase 40 minutos, então vamos falar sobre um outro desafio que é sobre xenofobia, vou falar em outro vídeo, mas eu praticamente não, Adriana, não passei nada aqui, mas o país tem xenofobia sim, mas hoje em dia não se preocupe em relação a brasileiros, porque o foco são os imigrantes chegando nos barcos, em especial em Lampedusa, na Sicília. Então, puro movimento de extrema direita, né, gente? Aqui também tem centro, direita, esquerda, aqui também tem tudo, obviamente. Então, tem sempre aqueles mais radicais, e aí geralmente são chatinhos com o estrangeiro tal. A Itália tem uma coisa meio esquisita, que ele fala estrangeiro. Parece que o italiano é o melhor do mundo, e que estrangeiro é um ET. A gente sente isso nos programas de televisão. Isso pra mim não tive que me adaptar e nem ser nada, porque eu nunca sofri nada. Mas o pessoal que vem refugiado, esse tipo de imigrante, eles sofrem bastante, né? Isso é uma coisa que se você quiser observar e você falar italiano, basta que você vá em jornais, determinados temas que você vai ver ali, as confusões de quem se vacina e quem não se vacina, as brigas, as confusões de quem sempre solta uma indireta, falando em estrangeiro, aconteceu um crime, foi um estrangeiro, já vai lá falar, já sai no título do jornal, esse tipo de coisa. Então existe racismo, existe xenofobia, como existe no mundo todo, né? Não é que a Itália não existe, não. Do mesmo modo como tem um movimento muito consciente, social, antifascista na Itália, que a gente já passou por guerras, derrubou Mussolini, que era fascista no passado, então sempre vai ter que se ele vai ter uma fala xenofóbica em algum local, sempre vai ter um que vai ali bater
e vai ser contra aquilo, italiano também, tá? Então isso é uma coisa um pouco dividida no país, eu acho que não é para o brasileiro ter preocupação. Claro que vai ter preferência, você vai procurar um emprego, o italiano vai ter preferência para ele, essas outras coisas que eu vou tratar em outros vídeos, mas que eu não acho que seja uma xenofobia, eu acho que é um patriotismo, né? Depois a gente fala sobre isso. Então, sobre o desafio é mais ou menos isso aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu passei várias informações e vamos tratar de todos os temas possíveis aqui, para quem ama a Itália, para quem quer saber mais sobre cultura, para quem quer vir fazer turismo, para quem quer vir morar no país, e para fazer turismo também é uma outra coisa a gente fazer um turismo onde a gente tem mais conhecimento, ou quem vem aqui passeia comigo também, aonde você tem experiências mais autênticas do país, experiências mais próximas do país em si, do que aquela imagem, aquelas excursões, ou as coisas mais, eu diria, superficiais, sem que você se aprofunde na verdadeira Itália, que é muito diferente das Itálias que a gente vê nas novelas no Brasil. Tá, gente? Então vamos estar tratando de muita coisa aqui. Um beijo, obrigada para quem me assistiu até o final, até o